Senhor, amém. Amém. Glórias ao Senhor. O livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Irmãos, eu quero agradecer aqui a pessoa do apóstolo Marcos, a sua esposa. Há exatamente 3 anos, né? Ele foi meu padrinho de casamento. Deus abençoe. A partir daquele momento eu venho colhendo frutos pela fé, viu? Foram liberados profecias. Esse homem de Deus foi muito usado pelo Espírito Santo para poder profetizar pelo meu casamento, pela minha família, né, pastor? E a gente conhece os desafios do começo, né? Mas Deus é fiel. Deus abençoe ao pastor, ao apóstolo Marcos, a bispa que também não está presente, mas Deus abençoe. Está vindo, né? Glórias ao Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Aqui também eu estou cercado de amigos, né? Eu não vou falar o nome, mas Deus abençoe a todos. Amém? Glórias ao Senhor. Irmão, vai ser rápido, não quero demorar, mas eu vim com a sede de uma boa palavra. Os irmãos querem ouvir a palavra? Amém. Vamos lá. Gênesis é um livro bem conhecido por nós. Gênesis no hebraico significa Bereshit. Gênesis está na categoria da Torá. A Torá é o Antigo Testamento? Não. A Torá, ela faz parte da Tenak. A Tenak é a composição entre a Torá, Ninivim e Ketuvim. Estes são os livros que compõem a Tenak, que é mais conhecido por nós como o Antigo Testamento. Mas essa palavra é até clichê, até mesmo para o judeu, porque antigo, tudo se no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança aponta para Cristo. Então Gênesis vai trazer uma ideia de princípio. A palavra Gênesis no hebraico significa princípio. Princípio, começo de tudo. E se você for pegar Gênesis, capítulo de número 1, há uma riqueza em cada versículo aqui. Há uma pérola que eu quero apresentar aos irmãos aqui. A primeira observação que a gente nota é no ato de criação, quando Deus ele vai criar a atmosfera e tudo que cerca. Deus ele é especialista em criar. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala: Deus é especialista em criar. Jesus ele é especialista em criar. E ele vai criando tudo segundo as suas particularidades. Ele vai criando tudo e organizando. Eu gosto dessa palavra. Organização. Por que organização? Porque Deus ele é organizado. Olhe para essa pessoa de novo e fala: Deus é organizado. Por quê? Porque ele sendo o criador, ele poderia criar tudo em um dia só. Mas ele vai categorizando, subdividindo os dias e criando. Primeiro dia ele cria uma porção. Segundo dia ele cria outra porção. Terceiro dia ele cria outra porção. Para quem sofre, irmãos,
Para quem tem ansiedade vai ficar maluco com Deus. Porque o homem foi criado no 6º dia. Eu imagino o homem com aquele complexo de chegar primeiro, dizendo, será que Deus vai me criar primeiro? Será que Deus vai me criar primeiro? Será que Deus vai me criar primeiro? E Deus segurando, Deus criando a atmosfera, isso é fundamental. Deus cria a atmosfera e depois cria o homem. O homem foi criado praticamente no último dia. Por que o homem foi criado no último dia? Porque se ele tivesse criado no primeiro dia, ele ia nascer para morrer, porque não existia atmosfera. Então Deus, ele cria a atmosfera, depois cria o homem. Quem está entendendo isso aqui? Oh, glória! Por isso que Jesus, ele responde para os seus discípulos: quem quer servir, quem quer ser servido, vai servir primeiro. Quem quer chegar primeiro, vai por último lugar da fila. E quem quer ser grande, faça-se pequeno. É um soco no mecanismo nosso. Som, aumenta mais um pouquinho. Isso aqui, irmãos, é um soco dentro do nosso mecanismo, aonde sempre queremos chegar primeiro, sempre queremos estar na frente, sempre queremos ser visto, sempre queremos assumir o protagonismo. Mas a Bíblia diz que Deus cria o homem por último. Olha para essa pessoa e fala: Deus vai criar o homem por último. Deus vai criar o homem praticamente por último. Deus, ele é organizado. Primeiro dia ele cria uma coisa. A luz em si, a criação dentro de uma ideia onde não havia uma existência. Segundo dia, Deus criou o firmamento, os céus. Terceiro dia, Deus criou os relevos, o solo. Quarto dia, Deus criou as luzes. Quinto dia, Deus criou os animais marinhos e as aves do céu. Sexto dia, Deus criou uma obra dupla, os animais terrestres, e criou o homem. No sétimo dia, Deus descansou. Ou seja, o homem foi praticamente por último. Agora olhe para isso aqui. Jesus, ele é organizado. Deus, ele é organizado. Eu consigo entender, irmãos. Eu consigo compreender essa ideia de organização de Cristo. Essa ideia onde ele apresenta uma divindade sobre uma organização. É que nem a ideia de fogo. O fogo arderá continuamente no altar e nunca se apaga. Aí todo mundo fala: o fogo vai arder, o fogo vai arder. Mas há uma organização antes do fogo arder do sacerdote. O sacerdote se organiza para o fogo descer. A Bíblia diz que em 1 Reis, capítulo de número 18, Elias, ele organiza o altar. Depois o fogo desce. A Bíblia diz que em Atos, capítulo de número 1, o 12º apóstolo foi encaixado. No capítulo de número 2, o Espírito desce. Porque Deus gosta de organização. Deus não gosta de casa bagunçada. Deus não gosta da famosa casa da Maria, da Joana, não. Deus, ele gosta de casa organizada, casa padronizada, casa onde está a organização, porque ele vai entrar. Então, se o mundo traz uma ideia de casa, ele vai organizando tudo. Segundo lugar, a Bíblia diz que ele cria a luz em si. Isso aqui é fundamental. A luz em si foi criada. Mas no quarto dia, a Bíblia diz que ele cria a luz, que são os astros. Primeira coisa que ele cria, primeira ideia disso tudo, a Bíblia diz que ele cria o sol. E é fundamental o sol dentro do desenvolvimento humano na terra. Se o sol ele tivesse posicionado mais para o lado,
morreríamos de frio. Se o sol tivesse posicionado mais do outro, morreríamos de calor. Deus, ele criou o sol e organizou o sol, encaixando e posicionando o sol em seu lugar. Ele dizendo: sol, eu te posiciono aqui, para daqui você não sair. Deus gosta da ideia de posição. Olhe para essa pessoa e fala: posição, 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 posição. Aonde Deus te coloca, fica. Aonde Deus te chamou, fica. Se Deus falou, está falado. Se Deus bradou, está bradado. Se Deus mandar a gente correr, nós corre. Se Deus mandar a gente ajoelhar, nós ajoelha. Se Deus mandar a gente gritar, a gente grita. Queira os vizinhos ou não, a igreja Jesus na sua casa está posicionada. E não vai ser demônio, capeta, Covid que vai tirar a igreja da posição que está em Cristo Jesus. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala: está posicionado? Fala: está posicionado? Está posicionado? A terra que roda no sol, o sol não roda na terra, porque aonde Deus colocou, o sol entende que não pode sair. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: se Deus te colocou, não saia. Fala: se Deus te colocou, não saia. Se Deus te plantou nessa casa, te deu um pastor, te deu uma liderança, não saia. Fica firme, fica posicionado. Posição. Deus, ele cria o sol e posiciona o sol. Aí Deus vai criar lua. Quarto dia, os astros. Deus criou o sol e Deus criou a lua. Traz uma ideia bem fundamental e bem conhecida por nós. Qual é? A lua, ela atrai as marés, pastor. Aonde a lua ela está posicionada e a sua forma, a sua posição, ela encaixa de acordo com a terra. Segundo a ciência, diz que as cheias começam a subir. O nível começa a crescer pelo posicionamento da lua. Isso aqui é fundamental, pastor. Porque as cheias e as marés, ela é amiga para a limpeza do meio ambiente. Os mares e os rios estão sujos, mas é a lua passar, a cheia sobe, a lua volta, a cheia desce e a sujeira fica na margem. Tem gente que está entendendo isso aqui. Oh glória, oh glória, eu quero profetizar para esta casa aqui. Está tendo uma cheia aqui, está tendo. A lua de Deus está passando nesta casa. E aonde sobe a maré, o lixo fica lá em cima. Depois que desce a maré, a água desce limpa e o lixo fica. A maré está subindo. Olhe para essa pessoa e fala: a maré está subindo. A maré está subindo na mocidade. A maré está subindo na igreja. A maré está subindo lá na sua casa. A maré está subindo lá no seu serviço. Se tem alguma coisa que está contaminando, a maré de Deus está passando e está limpando, está limpando, está limpando, está limpando, está limpando. Olhe para essa pessoa e fala: a maré vai subir. Falou: o nível vai subir. Ou seja, dois astros. Primeiro, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou os firmamentos, Deus trouxe essa ideia de proximidade, Deus trouxe essa ideia de protagonismo. Olha aqui, aí ele vai criando tudo em sua particularidade, porque Deus é especialista nisso.
Ele cria tudo. O trabalhar de Deus é diferente. Ele vai criando, sabe, tudo em sua particularidade. Olha para a atmosfera. O Salmos de número 9, o salmista vai admirando a natureza e adorando ao Senhor Jesus. O Salmos de número 104, se não me falha a memória, o salmista sai admirando a natureza e louvando o nome do Senhor Jesus, porque Ele cria tudo em sua particularidade, não é nada igual. O trabalhar dele é de fé. Prova na Bíblia. A Bíblia diz que há 2 textos. Primeiro texto, Atos capítulo de número 12 e Atos capítulo de número 16. O contexto é igual. Olha como Deus trabalha em sua particularidade. Saia daqui, irmão, saia daqui dessa igreja com isso. Primeiro texto, a prisão de Pedro. Pedro estava preso. Atos capítulo de número 16, a prisão de Paulo. Paulo estava, cenários iguais, prisão de 2 homens de Deus. Porém, na prisão de Pedro, ele enviou vamos lá, na prisão de Pedro, ele enviou Eu imagino Paulo orando, dizendo: Senhor, ó Senhor, trabalha na minha vida como você trabalhou com a vida de... Me envia um anjo, envia um anjo, envia um anjo. Aí Silas dizendo: um anjo, é uma história. Aí vamos continuar orando. Envia um anjo, envia um anjo. Aí Deus olhou do céu e falou assim: ó, para Pedro eu envio um anjo, mas para Paulo eu mando um terremoto. Olha como Deus trabalha em sua particularidade. Então para com essa ideia de dizer: trabalha comigo igual. Não, Deus não vai trabalhar igual. Para com essa ideia louca de dizer: Senhor, faz que nem o Senhor faz com fulano. Faz, Senhor, ó Deus, me dá esse carro, me dá essa Splim, me dá, Senhor. Aí Deus está dizendo: não dá não, não faço não, porque o que eu tenho com fulano é com fulano, mas o que eu tenho com você é diferente. Pega na mão dessa pessoa aqui, irmãos, que está do seu lado, pega. Eu vou liberar essa profecia aqui, pega na mão dessa pessoa. O que Deus tem para fulano é para fulano, mas 2023 Ele tem uma particularidade com você. Quem crê nisso aqui? Quem crê? Ou seja, Ele trabalha segundo as suas particularidades. Deus, Ele é especialista em fazer isso. Ele é especialista em trabalhar em suas particularidades. Ele é fundamental em trabalhar isso. Vamos lá. Terceiro lugar, Ele vai criar o homem. Primeiro pilar. Deus, Ele cria o homem praticamente, não é o último dia, mas praticamente no último. Ele cria o homem do pó da terra. Deus pega, coloca no seu coração. Irmão, se você não dá glória disso aqui, irmão, sabe o que é? Pegar do pó da terra, colocar dentro de si, criar o homem e dizer: criamos o homem, formamos o homem conforme a minha, Quem é a imagem de Deus aqui? Quem é a imagem de Deus aqui? Quem é a imagem de Deus? Oh, glória! Deus criou o homem conforme a sua conforme a sua semelhança. Você é criação de Deus. Olhe para essa pessoa e fala: você é criação de Deus. Profetiza para esta pessoa, fala: você é criação de Deus.
Está querendo morrer, está querendo se suicidar, isso é criação de Deus, rapaz. Está querendo desistir, meu namorado separar de mim, eu não vou mais viver, eu estou de baixa astral, você é criação de Deus. Toma vergonha, levanta a cabeça, você é a imagem de Deus, se valorize. Eu não vou mais, você é criação de Deus. Não, apóstolo, criação de Deus. Somos criação de Deus. Primeiro, Deus ele cria tudo em sua particularidade. Segundo, ele cria os astros e as luzes. Terceiro, ele cria o homem. Não quero me aprofundar no homem. Quarto tópico, a Bíblia diz que ele cria algo fundamental para a sobrevivência do homem na terra. O que é? Deus cria a água. A água traz um simbolismo do Espírito Santo. A água, se você for olhar na Bíblia, há trechos onde fala da água, sobre rios, água, onde traz a ideia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se move como água. A Bíblia diz que João olha, e a voz daquele que falava comigo, era a voz como de muitas. O livro de Apocalipse 22. E aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. João capítulo de número 4, ele fala para aquela samaritana: ei mulher, a água que eu tenho para te dar. Tem gente que está entendendo aqui. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a água, porque a água traz um simbolismo do Espírito Santo. Quer mais? Outro trecho, a Bíblia diz que o salmista olha e diz: ao rio cujas águas alegra a cidade de Deus. Aonde é a cidade de Deus? A igreja. E o rio é o Espírito Santo. O que alegra a igreja ainda é o Espírito Santo. Stand-up gospel não alegra a cidade de Deus. Coach de alta ajuda e personal e autoestima não alegra a cidade de Deus. Pregador pentecostal não alegra a cidade de Deus. Paletó, croma alemão não alegra a cidade de Deus. Voz rouca não alegra a cidade de Deus. Empresário não alegra a cidade de Deus. A única coisa que alegra a cidade de Deus é o Espírito Santo de Deus. Oh, glórias. Sem o Espírito Santo a igreja não é nada. Não é nada, irmão. A única coisa que alegra a cidade de Deus é o Espírito Santo. Aí hoje, a geração de hoje é a geração da prótese. Vamos perder ali, vamos colocar uma prótese. Perdemos o primeiro amor, perdeu, não tem nada não, bota uma prótese. Está sem braço, coloca a prótese. Mas o problema não é a prótese no braço. É que a igreja do século 21, em muitos lugares a qual eu passo, você vê que a igreja não perdeu o braço, não perdeu as mãos, não perdeu as pernas, mas perdeu a mente. Coloca a prótese na mente.
o que alegra a cidade de Deus ainda é o Espírito Santo. O que faz a igreja dançar é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, uma certa feita, fala para os fariseus, dizendo: a quem comparareis essa geração? Aí alguém olha e diz: o que Jesus está fazendo? Aí Jesus fala: eu a comparo como meninos, brincando na praça, e digam: tocai-nos flauta, e não dançastes. Cantai lamentos, e não chorastes. Veio João, deserto, gritando, longe das pessoas, tem demônio, não serve. Aí veio o Filho do Homem, esse não, beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Aí Jesus fala: mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Certo? Olha que a geração, Jesus compara a meninos, e a igreja, filhos. A quem comparareis a essa geração do Zap Zap tentando atacar a igreja? A quem comparareis a essa geração? A geração, aquela geração que fala: é isso, é aquilo, aborto sim, é nós. A quem comparareis essa geração? A geração que comparamos é a meninos. São meninos, mas a igreja não. A igreja é filhos. Então Jesus, ele traz uma afirmação dentro dessa ideia do Espírito Santo. E as águas aqui traz o simbolismo do Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo. Escuta aqui. A água, já estou finalizando. A água, ela tem 3 fórmulas, certo? 3: sólido, líquido, ministério da porção tripla. E se você for olhar a bênção do terceiro número, a bênção do número 3, Pai, Filho, Espírito, a Bíblia diz que no tabernáculo terrestre havia o átrio, o santo e o santo. Jesus, ele viveu 3 décadas. Jesus começou seu ministério com 30. Jesus viveu 3. Jesus foi morto, mas no Parou nada, porque a família, ela é constituída pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Ah, não, irmãos, eu vou repetir isso aqui, irmãos. Eu vou repetir isso aqui, não tem gente que não está entendendo. A família é constituída pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Espírito Santo, um símbolo como água, trazendo essa ideia de símbolo na mensagem. A água onde tem 3 formas. Já estou acabando, irmãos. Eu finalizo aqui e já vamos acabar. Amém? 3 formas: sólido, líquido e etapas do ministério, etapas da vida do crente. Primeira etapa: sólido. Ele te prende. É a primeira ideia onde ele te faz refletir.
aquela reflexão, apóstolo, aonde a gente estamos parados, em transe, perplexos, em catexia emocional. Quando eles salvam um pecador dentro da igreja, o pecador fica em transe, parado, como se tivesse rendido. Primeira, irmãos, escuta isso aqui. Primeira etapa do ministério: reflexão, parados. Segundo, aonde ele nos chama para ser o diferencial, o sal da terra e a luz do, o diferencial para essa terra, líquido, aonde corre, aonde anda, obreiro que é obreiro precisa andar, a igreja que é igreja precisa andar. Tem gente que está parado, sólido, já deu esse tempo, irmão, Deus já te derreteu, vai, anda. Pastor, sabe o que era curioso da igreja primitiva? É que havia uma dependência de Jesus no meio dos discípulos. Quem pregava? Jesus. Quem curava? Jesus. Tem um demônio ali, chama Jesus. Ah, mas tem um lunático ali. Jesus sabe como fazer. Você não vê uma manifestação dos apóstolos, dos discípulos. É escasso a ideia do protagonismo de alguém dizer: Jesus, eu vou. Ao contrário, a Bíblia diz que chegou um profetizando e curando, aí eles queriam impedir. Aí Jesus falou: rapaz, deixa o homem fazer a obra também, rapaz. Está na Bíblia, irmão. Vocês vão dar risada, mas o negócio é sério. Será que tem esse espírito ainda de não deixar o povo fazer a obra de Deus? A Bíblia diz que os discípulos olhou e falou: quem é que você está orando, expulsando demônio, pregando? Está errado esse negócio aí, rapaz. Não é para fazer isso não. Você não anda com nós. Chegou até Jesus e falou: Jesus, é o seguinte, falei com o malandro ali que estava expulsando, curando, fazendo tudo aí. Aí Jesus olhou e falou: rapaz, deixa ele fazer a obra, rapaz. Quem é com nós não é contra nós. Tem tanto menino que está se levantando para pregar e tem gente na igreja dizendo: para! Aí Deus está dizendo: cala a boca, deixa o menino pregar. Deus está levantando a geração das crianças. Aí tem gente que está dizendo: para com essas crianças aí. Não deixa essas crianças correr não. Não deixa essas crianças fazer isso não. Cala a boca dessa criança. Deixa a criança, irmão. Essa geração de murmurão dentro da igreja. Deixa o irmão fazer a obra. Se você não quer fazer, deixa quem quer fazer. Mateus 25 foi distribuído a ideia de talento, certo? Aí teve um que não quis trabalhar não. Pastor, eu não vou trabalhar não. Aí a Bíblia diz que na hora que o Senhor chega para fazer o abate, o checklist, vai chegar o dia, né, pastor? E aí, te dei uma porcentagem de talentos. O que você fez com? Eu enterrei ele aí. Aí o mestre disse: você enterrou? Então quer dizer que você enterrou o teu talento e não deu para os banqueiros. É aquela turma que não faz e não deixa os banqueiros fazer. Eu não faço e fico atrapalhando. Eu não faço e fico atrapalhando. Quem já jogou xadrez aqui? Quem já jogou xadrez? Vai entender o que eu estou falando. Tem uma peça que é peão que só serve para atrapalhar lá as outras peças. Tem peão dentro da igreja atrapalhando o jogo. Está atrapalhando o jogo. Você não se toca não, irmão. Deixa a obra de Deus ser feita. Quer fazer não tem problema não, irmão. Quer fazer também não tem problema. No dia do julgamento, sua obra é de feno, palha e capim mesmo.
Agora aquele que tem obra de ouro, de prata e de pedras preciosas, quer trabalhar, mas não quer deixar. Então os discípulos gostavam dessa ideia do protagonismo de Jesus, que não é, isso aqui é sensacional, mas aplicando nesse ponto de vista, estava todo mundo se escondendo em Jesus. Vai Jesus na frente. Quem vai expulsar aquele demônio? Cadê Pedro? Sei não. Tem alguém ali para liberar uma palavra. Tem gente que até para abraçar o outro fala, tenho vergonha. Mas a obra, irmão. Tem fulano de tal. Aí os discípulos estavam todos perdidos. Quando Jesus ele sobe aos céus, a Bíblia diz que ele foi à ascensão aos céus. A ideia de, escuta isso, a ideia de dependência foi quebrada. Jesus não está mais presente. Aí eu imagino Tomé dizendo, vixe, então não pode chegar demoniado não. Aí alguém dizendo, vixe, se chegar alguém, e agora? Quem é que vai expulsar os demônios? Quem é que vai cantar? Quem é que vai louvar? Quem é que vai pregar? Aí a Bíblia diz que Pedro olhou e falou assim, ei turma, é o seguinte, se vocês não querem ir, eu vou. Ficai-vos em Jerusalém, foi o que ele falou. Vamos subir para fazer a obra. O Espírito desce, a Bíblia diz que Pedro começa a pregar. 3.000 almas, olha Pedro fazendo a obra, rapaz. Então, irmãos, o ministério tem que correr, irmãos. Sólido. Líquido, corre. Está parado, corre. Em último lugar, sólido, líquido, a igreja que ficou perplexa no primeiro amor, onde o evangelho te alcançou a sua casa, em um estado como sólido, agora está como líquido, andando, caminhando na fé. Mas vai chegar um dia aonde a igreja vai ser tirada. Se eu tivesse falado sobre chave de cauda, tem gente que fala, cara, não, mas é salvação. Vai chegar um dia sólido, líquido e vai chegar um dia aonde a igreja é Jesus na sua casa. A igreja militante, a igreja fiel, aquele que não se corrompeu, aquele que não se adulterou, aquele que não escapou pelo mundo, aquele que não foi segundo a orientação dos outros. Quem é que eu estou falando? É da igreja fiel, irmãos. É da igreja que foi fiel, chorando e gemendo, mas com a cruz nas costas, dizendo, eu não abandono Jesus. Eu estou falando é da igreja que tomou a cruz e caminhou. Vai ser ela que vai gritar, Maranata. Oh glória! Aquele que adultera não vai gritar Maranata. Quem rouba e saqueia os caixas da igreja não vai gritar Maranata. Quem cobra absurdos para pregar na igreja, estupando a igreja, não vai gritar Maranata. Não vai. É a igreja fiel que vai gritar, ora vem Senhor. Fica de pé, irmão. Oreque pesudereque amana suterequia.
Urique pisadaraia suterequia. Olhe para essa pessoa e fala: Maranata. Fala: Maranata, Maranata, Maranata. Vale a pena ser fiel, Maranata. Vale a pena ser fiel, Maranata. Vale a pena ser fiel, Maranata. Maranata. A oração é: venha o teu. Venha o teu. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes sobre o sangue. Aracassuterepe. Orequemena sutereque a passa. O que caracassúria. Escuta, segura o Salmos de número 24 diz: escuta isso. Do Senhor é a sua justiça e a sua plenitude. O mundo aqueles que nele habita. Olha o que o salmista Davi disse: porque ele afundou sobre os rios e afirmou sobre a terra. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará em seu lugar santo? Aquele que é limpo, é puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Deus de sua salvação. Levantai, portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Levantai, portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele vai buscar a igreja.